Querida igreja, hoje é para as igrejas evangélicas do Brasil um dia muito especial, é o dia de oração pela igreja perseguida. Você pode imaginar comigo um dia separado para que a igreja do Ocidente possa orar pelas igrejas que são perseguidas, principalmente no Médio Oriente e na Ásia, é onde se detém hoje a maior parte da perseguição. Esses cristãos não têm a liberdade que temos de apresentar uma criança, de se reunir num lugar público como esse para adorar a Deus. Você deve, como cristão e membro da nossa igreja, manter uma janela sempre aberta de oração pelos povos perseguidos ao redor do mundo. E hoje nós vamos orar a Deus pela manhã, rogando que Deus abençoe a igreja que hoje é perseguida em 56 países do mundo. E hoje à noite faremos o mesmo no culto da noite. Hoje é um culto especial de ceia, faremos o mesmo. E quando terminar o culto da noite, o pastor Alípio vai estar no salão Ômega da nossa igreja, próximo do estacionamento, quando terminar o culto da noite, depois da ceia, para realmente ajudar todos vocês a compreender melhor que tipo de oração específica você pode fazer pelas nações perseguidas ao redor do mundo. Como devemos orar por estas nações perseguidas. O Ministério Portas Abertas sempre teve na Igreja Boas Novas um braço amoroso de oração para este domingo de junho que oramos pela igreja perseguida. E neste ano em particular, a Junta de Missões Mundiais da nossa convenção, ela também decidiu dedicar este mesmo domingo, um domingo de oração pelas nações ao redor do mundo que são perseguidas. As necessidades são grandes demais. Eu faço parte de um grupo que ao redor do mundo recebem informação semanal a respeito da igreja perseguida. Confesso para os irmãos que às vezes quando recebo essas informações e leio essa informação, eu me coloco a chorar no meu gabinete e não resisto, tenho que ajoelhar e orar por essas nações do mundo que sofrem tamanha perseguição. Tamanha perseguição, irmãos. E a perseguição é tão grave que muitos deles estão morrendo, muitos deles estão sendo decapitados, outros fuzilados porque creem em Cristo Jesus. E um desses países mais opressores é a Coreia do Norte, onde por um regime nefando que ultrapassa os limites da compreensão humana no que diz respeito a um comunismo convencional, esta nação em particular tem oprimido a muitos cristãos e perseguido a muitos cristãos. E a nossa igreja, através da Junta de Missões Mundiais, tem ajudado, não é? Como naquele dia que recebemos aqui, os missionários coreanos, norte-coreanos, pudemos então levantar uma oferta tão expressiva de amor para que Bíblias pudessem ser impressas e distribuídas em larga escala na Coreia do Norte. Mas a oração nossa, ela é muito importante para que tais nações do mundo não estejam sofrendo sem o apoio da Igreja Livre. Então eu gostaria de pedir para vocês, que vocês comprem um globo, como eu tenho pedido há 23 anos nesta igreja, e coloque esse globo lá na sua cozinha. Quando alguém chegar lá na tua cozinha vai dizer assim, que objeto estranho é este? Você vai dizer, é objeto de oração em favor daqueles que precisam. Você, por favor, apanhe a lista dos países mais perseguidores e faça questão de colocar neles, quem sabe, pequenos pontos, pequenos adesivos, para colocar no coração dos seus filhos, que devemos orar pelas nações mais perseguidas no mundo. Mesmo que em algumas regiões, principalmente da Ásia, como acontece no meu globo, um adesivo fica coladinho perto do outro, não importa. Mas importa é o sentimento que nós temos que despertar nas futuras gerações, sentimento de fé, de justiça, de equidade, em favor das pessoas que não são livres como nós somos livres.
para ouvir do Evangelho, para pregar o Evangelho, para proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Querida igreja, como precisamos intencionalmente estarmos orando sempre pelas nações perseguidas no mundo. Então eu gostaria que você abrisse uma possibilidade de fazer isto. Primeiro, compre um globo e coloque lá na sua cozinha. Quando alguém chegar e perguntar o que é aquilo, é simples. Ele diz assim: escolha qualquer um deste país. E quando ele escolher qualquer pontinho daquele que tem aquele adesivozinho, deixa as crianças colocar adesivozinho, pode ser adesivo do Mickey Mouse, do Pateta, não importa. Mas você diz assim: olha, essa nação há perseguição aos cristãos. E nestas nações, elas são alvos da oração desta família. Nós precisamos ser famílias intencionais a orar por missões. Por isso, compre esse globo, coloque lá e faça esse propósito. E eu tenho certeza que aquilo que eu fiz para os meus filhos, sempre apontando direção, funciona. Hoje são são moças que na verdade sabem como orar pelas nações do mundo e ora com toda a firmeza espiritual. E quando vem a esta igreja os missionários, são os primeiros a derramarem as suas lágrimas, porque quem ora por missões, chora por missões. Quem ama e chora por missões, faz missões. E é isso que nós precisamos fazer. Temos sim que nos lembrar dos enfermos, como se estivéssemos enfermos com eles, como Ilquias acabou de falar. Temos que estar enfermos como se estivéssemos enfermos com eles, mas também temos que orar por aqueles que estão em prisões, por amor a Jesus Cristo. A Igreja Livre tem que erguer o seu olhar para as nações do mundo, que hoje, infelizmente, sofrem ameaças e ameaças tão fortes. Pastor Alípio, vem aqui à frente e conta para nós, não vai dar tempo de falar tudo, porque a hora já está avançada, num dia tão cheio de surpresa, mas para o seu coração, Alípio, qual que é o país que te desafia a orar e a derramar lágrimas? Que bom poder refletir um pouquinho sobre a igreja sofredora, perseguida. E hoje, quando comemorávamos o Dia do Pastor, eu lembrei que muitos cristãos não têm pastores, porque, infelizmente, em alguns países, havendo pastores, eles são mortos, perseguidos, presos. Alguns pastores estão lá tão clandestinos que não receberam carinho, não receberam abraço. Nós temos as nossas Bíblias. Em 56 países do mundo, é proibido tê-la. E cristãos choram para terem em seu poder apenas uma página da palavra de Deus. Eu fiquei lembrando da história de um rapaz que morava na Inglaterra, iraniano, e soube que no Irã começaram a chegar Bíblias. E o Senhor falou para ele assim: volta para o Irã. Cristão, iraniano, convertido, o Senhor falou para ele: volta para o Irã e evangeliza seu povo. Ele tinha uma vida confortável, ele tinha filhos em boas escolas, ele estava bem financeiramente, a família estruturada. Ele voltou para o Irã. Voltou para o Irã e começou a evangelizar aquele povo, distribuir Bíblias. Um dia estava voltando de levar os seus filhos na escola e começou a ligar para as pessoas que ele tinha relacionamento e ninguém atendia, e ele sabia o que tinha acontecido, as pessoas tinham sido presas. Poderia ter fugido, ainda dava tempo, não tinha ainda registrado contra ele nenhum crime, mas ele, vendo que as pessoas que andavam com ele estavam presas, ele se entrega na prisão. Passa lá 6 anos. Ficou 1 ano na solitária, e logo que sai da solitária, encontra um muçulmano dizendo para ele assim: o seu está vivo, o meu está morto. O pastor Wagner conhece essa história. O seu está vivo, o meu está morto. E ele não entendia aquilo, um muçulmano dizendo isso. Ele pensava que era uma armadilha para ele voltar para a solitária. E esse muçulmano passava por ele e dizia: o seu está vivo, o meu está morto. E um dia ele parou e falou: espera, o que você está querendo dizer com isso?
E ele disse: eu digo que o seu Deus está vivo e o meu está morto. Mas por que você está falando isso? Você é muçulmano. E ele disse: o seu Deus te tirou da solitária. O meu Deus, eu sendo inocente, não me tira da prisão. Ora por mim, porque o seu está vivo e o meu está morto. Aquela prisão cheia de câmeras. Ele ficou pensando se deveria orar. E no momento de coragem, ele pediu para aquela pessoa ajoelhar e orou por ele. Ele orou por ele. Alguns dias depois, esse homem estava saindo da prisão, dizendo para ele: muito obrigado, eu vou anunciar por aí que o seu está vivo e o meu está morto. Mas eu quero terminar pedindo para você orar pelo Irã e orar por esse pastor, que eu não posso dizer o nome porque o nosso culto está sendo transmitido. Ele ficou 6 anos preso. Sua esposa não aguentou a pressão. Sua esposa o abandonou o evangelho, voltou para a Inglaterra, está com seus filhos na Inglaterra e ele não pode sair do Irã. Esse pastor, por amor a Jesus, continua firme na sua fé, mas não pode ter contato com seus filhos. Há pessoas como ele, histórias como a dele, que eu poderia passar aqui esse dia inteiro contando, sofrendo. São 215 milhões de cristãos perseguidos pelo mundo por causa de sua fé. Eu queria orar com você, por esse pastor e por cada cristão perseguido. Queria orar por você, por esses que não têm Bíblia, esses que não podem anunciar a sua fé. Queria orar por você, por esses que não têm pastor, por esses que não têm igreja, por esses que não podem participar de momentos como esse de adoração. Não podem, não conseguem viver isso. Você consegue imaginar o que é pessoas terem o coração voltado a querer adorar, se prostrar, e eles não podem cantar, eles não têm instrumento, eles não têm igreja formal, eles nunca participaram disso, humanamente falando. Claro que nós cremos que o Senhor vai fazer uma obra. Eu queria orar com você e sentir a dor dessas pessoas. Eu queria que nesse momento a gente se solidarizasse desses irmãos que têm passado essas lutas. Vamos baixar nossas cabeças? Se você quiser ficar de joelho, se você não quiser, fique à vontade. Eu queria falar com o Senhor sobre pessoas como essa, que têm passado as suas lutas aí pelo mundo. Obrigado, Senhor, pela tua igreja livre aqui. Nós amamos mais o Senhor do que a nossa liberdade, mas nós te adoramos, porque o Senhor nos deu a oportunidade de poder nos reunir, de poder carregar nossa Bíblia, de poder anunciar a nossa fé, de poder falar do teu amor livremente. Te agradecemos pela paz em nosso país, mas não te deixaríamos se o nosso país fosse perseguido. Não te deixaríamos se enfrentássemos luta. Temos um compromisso contigo. Temos um compromisso contigo, apesar do que aconteça. Te pedimos nesse momento, Senhor, com os nossos corações contritos, por cada cristão que tem passado lutas, por aqueles que são perseguidos por suas famílias. No mundo muçulmano radical, quando o cristão se converte, o seu pai tem a incumbência. Quando alguém se converte, o seu pai tem a incumbência de matá-lo. Pedimos por esses filhos que estão fugindo dos pais. Pedimos por essas esposas que vivem sua fé no silêncio, que não podem anunciar aos seus maridos. Pedimos por esses cristãos que são demitidos dos seus empregos, que não podem comercializar, que os seus comércios faliram porque anunciaram Cristo como Senhor. Pedimos pelo Irã, que hoje tem 2 milhões de convertidos, que hoje é o foco da Junta de Missões Mundiais. Lá, nós temos tido o privilégio de distribuir 60 mil Bíblias nesse ano. Obrigado por tudo isso. Obrigado por esse momento. E faz o nosso coração arder pela igreja sofredora e perseguida. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Querida igreja, devemos orar pela igreja perseguida. Vocês receberam um boletim, aí no meio do boletim há um encarte em que você pode ter mais informações a respeito do Ministério Portas Abertas e tudo aquilo que você pode ter como subsídio para levar a sua família a estar orando diariamente por uma nação do mundo. E eu recordo ao coração da igreja que na grande comissão Jesus disse assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Essa é a grande comissão. E nós temos que cumpri-la neste tempo. A Igreja Livre tem suas responsabilidades com a igreja perseguida e a igreja sofredora. Continuaremos, igreja, a realmente soltar os nossos balões na divisa da Coreia do Sul com a Coreia do Norte. Rogamos que estes balões laranjas, onde de uma face está impresso todo o Evangelho de Marcos, possa alcançar o coração de milhares do outro lado da fronteira. Continuaremos imprimindo no saco de arroz para chineses e norte-coreanos o Evangelho de Marcos, para que eles possam ter não somente o arroz, mas quando o arroz se finda, eles têm um pedaço de pano onde está estampado as santas escrituras sagradas. As Bíblias minúsculas, pequeninas, desse tamanhozinho, elas precisam continuar sendo impressas. Tudo isso precisamos continuar fazendo com todo vigor e importância, mas temos que preparar o melhor do nosso lar para abençoar essas nações do mundo. Temos que preparar os nossos filhos para que, como diz as Escrituras Sagradas, eles possam perfumar as nações da terra. Temos que preparar os nossos missionários como uma resposta definitiva da igreja livre para a igreja que hoje é oprimida. Precisamos orar nesse sentido, para que essas barreiras caiam e que o Evangelho se torne uma realidade muito grande. A igreja livre, a igreja que nós integramos, ela não tem a ideia da multidão e a multiplicidade de pessoas convertidas, onde a liberdade religiosa é cerceada. Nós não temos ideia de quantos milhões de pessoas hoje, mesmo estando debaixo de um regime opressor, continuam vivendo a sua fé plena no Senhor Jesus Cristo. Os cristãos que temos encontrado, eles estariam muito satisfeitos de participar de um culto como este, de ter uma Bíblia inteira nas suas mãos, mas eles não têm esse privilégio. Anos atrás, quando cruzamos a fronteira de um desses países, eu me lembro que eu estava com a minha boa Bíblia em português, em um hotel, e alguém escreveu um recado em inglês. Se aquela camareira pudesse ter uma página da minha Bíblia para dizer para sua família que a Bíblia existia e que Deus tinha escrito um livro. Não tive dúvidas. Deixei o texto de João 3,16, ou pelo menos a página onde que continha, que eu já tinha sublinhado aquele texto. Deixei destacado da minha Bíblia, tenho essa Bíblia até hoje, e coloquei sobre o móvel, e deixei o recado por sobre a página da Bíblia. Quando cheguei no outro dia, a pessoa agradeceu e disse: você poderia deixar mais uma página? E aí fui ao Salmo 23, um legado de fé de Deus para a humanidade.
e durante aqueles 4 dias deixei 4 páginas, e na minha Bíblia, onde aquelas páginas foram arrancadas, eu decidi colocar o selo que pertence à igreja perseguida. Quando apanha aquela Bíblia, tem alguma coisa faltando. Mas, irmãos, esta é a lembrança que eu tenho vívida na minha mente, que a obra que Deus nos deu para terminar, ela está inacabada. A obra está inacabada. E a Igreja Livre deve dedicar este dia inteiro para orar pela igreja perseguida. Por favor, apanhe o encarte do boletim. Se não for na hora do almoço, porque você come numa comida por quilo, num lugar um pouco mais agitado, eu consigo compreender. Mas ainda hoje, depois do almoço, chame os seus filhos, leia o texto e ensine os seus filhos a terem janelas da alma abertas para as nações não alcançadas, porque é imperativo da nossa parte de estarmos orando e investindo tudo o que pudermos para que a igreja que hoje é oprimida e perseguida possa receber os recursos mínimos, às vezes a página de uma Bíblia escrita em uma outra língua, simplesmente para que alguém possa dizer: a Bíblia de fato existe, como diz os cristãos. Ela é um livro muito grande. É um livro muito grande. É um livro cheio de páginas. E eu tenho uma dessas páginas na minha mão. Quais são os lembretes que você tem de Deus na tua vida, na tua família e na tua existência? Muitas vezes queremos passar por cima disso tudo. Mas, querida igreja, não nos enganemos. O meu coração e a minha vida tem que ter uma janela aberta, para as nações onde que o evangelho não tem liberdade, onde os cristãos estão reunidos nos sepulcros, nas cavernas, nas florestas, na beira do mar, em lugares mais privados, em porões de residência, em escombros de empresas antigas, e normalmente reunidos às 3 horas da madrugada. É ali que eles recebem o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho não pode ser proclamado. Lá se faz um telefone sem fio. O pregador diz para quem está ao seu lado naquela roda: disse Jesus. Essa palavra é repetida: disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus, de boca a boca, de ouvido a ouvido, até chegar de volta, e o último bate na mão, bate na perna do pregador, e ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a mensagem é repetida entre todos, até chegar de volta, alguém bate na perna. Aí ele conta: o evangelho é processado de uma maneira não pública, completamente privada. Mas, no entanto, querida igreja, pode ter a certeza do que os missiólogos dizem hoje. Quando a China abrir as suas portas, a maior igreja do mundo estará lá. Porque ninguém pode impedir a palavra de Deus. O pregador pode ser preso, trancafiado numa prisão, mas a palavra de Deus nunca estará presa. Ela é livre para fazer o que ela deseja fazer, porque além da palavra revelada, há o Espírito Santo de Deus que sopra sobre as Escrituras e convence o homem, livre ou não livre, de uma igreja livre ou de uma igreja perseguida, a respeito da justiça e do juízo de Deus. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. O mesmo vai acontecer na Coreia, o mesmo vai acontecer no Irã e no Iraque. Deixe tudo isso cair por terra. Você vai ver como nós teremos no nosso lado chinesinhos de todos os tipos, de todas as nações, e muita gente de turbante ao nosso lado. Muitas mulheres que tirarão a máscara das suas burcas e entrarão conosco na eternidade, salvas e redimidas pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Pode estar certo, igreja, porque tudo isso está acontecendo, porque não há impedimentos para Deus fazer a sua obra, até no país mais resistente, como acontece na Coreia do Norte. Mas, irmãos, estamos orando por esses países
e as barreiras vão cair e Deus vai abençoar a terra. Rogo a Deus que esse reavivamento espiritual aconteça sobre toda a terra e nós estaremos testemunhando o fim de todas as coisas. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos terminar este culto. Na porta o Euquias está lá e você que finalmente vai pagar uma janta para a tua esposa, amanhã pode adquirir então o ingresso para o nosso jantar. Põe a mão no bolso, paga um jantar para essa mulher, viu? Nós vamos ter um tempo muito gostoso ali, você pode procurar as informações, não esqueça de Euquias e de investir na vida deste querido. Oremos a Deus. Pai, orar pelas igrejas perseguidas no mundo é como se orássemos num mosaico incrível, onde que o Senhor está movendo as peças. Senhor Deus, um pastor encarcerado, abandonado pela sua família, é resposta do Senhor para uma nação perseguida. Sim, ó Deus, não conseguimos compreender os motivos, mas só o Senhor sabe. Pai de amor, uma mulher frágil, que atravessa a fronteira do seu país, levando uma pequena porção da palavra de Deus, para salvar um conhecido em um país próximo, porém distante da verdade, é resposta do Senhor. Pai de amor, não temos dúvida, onde os países muçulmanos estão fechados como são, eles não podem impedir que aquelas mulheres com as suas burcas tão lindas, com os seus olhos tão vivos e lindos, elas não estarão escondidas nas suas burcas dos olhos do Senhor, o Criador do universo. Pai de amor, até mesmo o mais nefando homem que mata e persegue os cristãos, ele tem uma alma, ele tem uma família, ele tem filhos. E do sangue dos cristãos que estão sendo agora derramados, nós sabemos que haverá de surgir uma igreja forte e poderosa para a tua honra e para a tua glória, porque do sangue dos cristãos nasce uma igreja. Por isso, ó Deus, abençoa-nos enquanto igreja livre, para que tenhamos janelas abertas amorosas, para orarmos pela igreja perseguida. E hoje, no dia de oração pela igreja perseguida, erguemos as nossas vozes para dizer: Senhor, salva o mundo inteiro, honre as nossas orações e usa-nos, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória. Porque esta é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, queridos, e não se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.